Fala, turma, tudo bem? Vamos começar aqui nossa revisão semanal sobre o índice financeiro, o IFNC. A gente vai dividir essa revisão em duas partes, tá? Hoje a parte de bancos, depois a gente faz seguradoras e outros afins, correto? Muito importante, fica até o final, porque você vai perceber como esse índice ele é crucial para você tomar suas decisões no nosso mercado. Obviamente, o peso que os ativos que compõem esse índice ele é enorme, né? E é onde talvez tenha maior alinhamento em relação aos movimentos do Ibovespa com esse setor aqui. Já fiz uma correlação, inclusive, com óleo e gás, que é Petrobras, que tem um peso imenso no nosso mercado. Fiz com materiais básicos também, a Vale, que é o ativo que tem maior peso especificamente, mas nada se compara com o IFNC. E vou além. Nada se compara com Itube 4, Itube 4 e Itube 3, né? Nada se compara com Itaú. Então, fique de olho em Itaú e você vai entender por quê, tá bom? Então, estou trazendo aqui o próprio índice de IFNC, que junta toda essa composição. E, primeiro, para identificar uma coisa importante desse último movimento aqui de mercado, tá? Você sabe que nosso mercado está em uma grande consolidação. Essa grande consolidação é muito parecida aqui, ó, com esse movimento, tá? Um pouco da questão é mais de pontos onde chegou, né? Então, se eu colocar BOVA11 aqui, você vai ver uma pequena diferença. Talvez seja até interessante fazer essa correlação aqui. Deixa eu ver se dá para eu puxar BOVA11, ó. Olhem como faz sentido você monitorar o IFNC. O laranja é o BOVA11 e o candle é o IFNC, tá? Então aqui, ó, anda junto, anda colado, o tempo inteiro colado, tá vendo? Até os fractais às vezes se repetem. No entanto, nesse ano de 2023, a alta foi um pouco mais ampla, a gente puxou um pouco mais, os bancos puxaram mais, né? E a Vale ficou um pouco para trás, segurando um pouco o mercado, mas mostra talvez a força que o setor teve nesse ano e que talvez volte a aparecer no mercado, tá? Então, se a gente for para um bull market eventual, a gente está numa macro consolidação de mercado, uma lateralização que já dura mais de 2 anos, 2 a 3 anos. Então, se a gente eventualmente sair disso para um bull market, vai ser muito também com IFMC. E aí, lógico, Petrobras e Vale vão ter que ajudar bastante também. Dito isso, vamos tirar essa correlação. Rapaz, vou tirar até uma foto dessa correlação que está muito bonita mesmo, né? Tá, deixa aqui, ó, no acervo de fotos. Pronto. Tirei aqui agora a BOVA11, deixei só IFNC e a gente vai começar, ó, por Itube, ela mesma, tá certo? Bom, eu digo que Itube, ela é um ativo, né, uma empresa que traz algumas dicas de uma antecipação do movimento que o mercado vai fazer, tá? Graficamente, a gente vê um padrão de canal de alta já extenso desde 2020, desde a pandemia, ok? A última alta, no entanto, ela não toca no topo desse canal, a gente está bem aqui, né? E toda vez que Itube fez uma alta, você pode comparar que você vai ver que vai bater com o Ibovespa, tá? Então, esse movimento aqui, ó, início de 2022, foi igual. Esse movimento aqui, ó, Itube sai primeiro aqui, ó, para essa alta, o Ibovespa vai logo em seguida. E agora, a gente pode estar exatamente num movimento como esse aqui, ó, mais truncado, e o Itube pode ser o ativo que vai mostrar se a gente vai subir ou se realmente a gente vai voltar para a base aqui devagarzinho. Tá certo? Então fique de olho em Itube. Qual é a visão
do ativo no micro aqui. O macro é uma acumulação em canal. Nós temos volume aqui mais recentemente na base aqui, e agora no topo apareceu uma micro consolidação distributiva. No entanto, o que eu venho comentando repetidamente é que YouTube tem um equilíbrio, na verdade, de preço. Você não vê um ímpeto para que essa correção seja um retorno em V. Não é isso que está acontecendo em YouTube. Pelo contrário, eu vejo que YouTube pode se manter nesse intervalo e aumentar a lateralização do nosso mercado, o que não seria ruim, porque ia causar uma causa ainda mais ampla para um efeito mais duradouro, mais seguro e mais robusto, tá certo? Então, o YouTube está aqui, não perde suporte, coisa que o Bovespa já perdeu, já beliscou. Quando reage, está reagindo como hoje aqui, subindo também forte, né? Então, se a gente conseguir, lógico, dentro de uma consolidação, eu tenho que ser no micro, eu ficaria construtivo para posições mais curtas, não grandes, mas aqui na base de YouTube, e defesa nessa posição superior. Até porque, uma zona de liquidez se sustentou, inclusive com testes de demanda que segurou o preço. Então, não está definido que YouTube vai subir, mas também não está claro que ele vai escorregar feito na manteiga, correto? Então, a minha visão realmente proativo é que ele dê sinais ali na frente. Se ele vencer essa liquidez, pronto. O caminho vai ficar aberto não só para o setor, vai puxar todo o setor, o ativo vai subir e o Ibovespa também vai. Tá? Agora, se o preço, levando em consideração esses dois caixotes aqui, esses dois retângulos, tá? Se ele ficar para baixo dessa consolidação, aí realmente a gente vai ter um imã aqui atraindo até esse fundo aqui dos 24, 25 reais. Então, em aberto, fique de olho se o YouTube vai ficar acima dessa faixa ou abaixo dessa faixa, porque por enquanto está só batendo cabeça, correto? Diferente, por exemplo, vamos falar aqui de Bradesco. É totalmente diferente, uma estrutura muito mais frágil. Você vê lá para trás distribuição macro, você vê volume imenso aqui com um gap de baixa. Tudo bem, o ativo consegue equilibrar os preços, faz uma micro acumulação dentro de uma estrutura macro de distribuição e sobe até os 17, sai dos 13 para os 17. Aqui em cima, mais uma vez, micro distribuição, mais uma vez gap com volume. O Bradesco aparecendo no vale, rainha dos gaps, né? E o preço está ficando para onde? Para baixo do volume. Então, eu fico muito mais pessimista com essa visão de Bradesco, que pode até repicar até os 15, mas aqui vai sofrer pressão vendedora mais uma vez. Aqui vai ser difícil de romper, de sair com força para cima, e pode ceder até a base, até os 13 mais uma vez, certo? Ficando acima dos 15, aí a gente muda um pouco o viés, tá bom? Então, por mais que você pense no upside, mas Bradesco tem mais upside, mas é aquele barato que pode sair caro. Cuidado, tenha muito cuidado com o Bradesco, tá certo? Eu só acho que é a oportunidade mais segura no ativo que estiver na base do 13 reais. Lá, caindo até os 13, a gente vai analisar com cautela e ver se realmente tem sustentação para o ativo voltar a subir. Tá bom? 15 talvez seja uma última chance de quem está alocado nesse setor trocar por um outro ativo. Para dar um exemplo. Tá bom? Então, YouTube melhor do que Bradesco. Banco do Brasil. Banco do Brasil, que é um dos cases já de sucesso da NR. Tá?
Você vê que o ativo, toda vez que o volume aparece, o preço fica para cima, o preço fica para cima, o preço fica para cima. Demonstração de força, não tem absorção, a estrutura é robusta, é muita acumulação na base, muita causa para gerar um efeito que não vai parar aqui agora, não é essa a minha impressão. Desde aqui, ó, o ativo vem subindo e sem olhar para trás, tá? Não somos nós que definimos até onde vai um ativo, tá? E vou além. Isso aqui foi a última oportunidade, no final de 2022. Tivemos alta, o ativo rompeu aqui, ó, o topo e foi embora, né? Subiu aqui. E agora, depois de um drive desse de alta, natural que o ativo tenha uma correção. E qual é a característica dessa correção? É uma característica acumulativa também. Tamanha é a força do ativo. O ativo não faz uma volta em V. Não faz uma volta em V porque tem muito comprador para proteger, tá? E ele já ganhou aqui, ó, já ganhou equilíbrio de preço. Vai ficar sambando aqui um pouquinho mais de tempo, né? E não duvido que daqui já volte a subir. E se der uma oportunidade de vir aqui assim nos 44, vai ser mais chance ainda, ok? Mais oportunidade ainda aqui, ó. Mas pode ser que quem está comprado não veja mais esse ativo. Ele pode realmente subir a partir de agora. Já criou uma micro causa, né? Micro acumulação que pode dar continuidade ao seu processo altista, tá bom? Então é a melhor estrutura de todos os bancos, sem dúvida. Melhor, inclusive, que Itubi. Vamos ranqueando aqui, né? Itubi abaixo do Banco do Brasil, Bradesco abaixo de Itubi, na ordem, por ordem de ranking, tá? Esse aqui, meu Deus, Sambi 11. Então, enquanto estávamos falando de ativos que estão com a estrutura ascendente, você encontra dentro do próprio setor uma coisa adversa como Sambi 11. E aí, ó, o que é que eu estou vendo nessa estrutura? Distribuição, queda. Distribuição, queda. Aqui a gente está dentro de agora de um grande retângulo e o ativo está na base. É como se o Bovespa tivesse 100 mil pontos, né? Então é mais frágil ainda que Bradesco. É como se já tivesse nos 13 reais do Bradesco. Tá, tudo bem. Vamos lá. Esse aqui é um ativo que não pode ser tido para mim como um investimento. Para mim isso aqui é trade. Para mim isso aqui é trade ainda, é um ativo azul. Dentro dessa consolidação apareceu esse volume e o preço está ficando para baixo. Como é que eu vou operar isso aqui? Eu não estou dizendo que não dá para comprar. Não vou entrar short também agora, não vejo essa... A não ser que perca isso, seja mais uma distribuição. Já imaginou? Surreal, né? Então, dentro dessa consolidação, entendo que as oportunidades de venda foram aqui em cima, as melhores oportunidades foram aqui em cima. E aqui a gente pode imaginar em alguma oportunidade com size pequeno para você operar um trap eventual, ok? Então, calma, não olha o Sambi 11 como uma operação que você coloca 10% do seu PL, você só pode botar aqui no máximo 6 pela nossa metodologia, tá certo? Então, é trade ainda, estrutura frágil, e torcer para que isso aqui não vire uma distribuição, mais uma, porque se virar isso aqui, volta para R$21, ok? Então, Sambi 11, patinho feio aqui até agora. BPAC, outra pegada. Você bate o olho, é outra pegada. Então, o BPAC andou em consolidação por um bom tempo, mas olha como está em relação à pandemia. Está em aquele outro patamar, correto? Então, qual é a questão que está acontecendo aqui? A situação é simples, ó. Dessa consolidação que tivemos na BPAC, o último movimento, você vê que ele visitava, né, essas faixas intermediárias aqui da base,
onde tudo isso aqui já era uma oportunidade compradora e aqui era uma oportunidade de defesa ou até de venda, mas nesse último movimento não. Esse último movimento, o BPAC ganhou muita força e agora para mim ele está só fazendo um canalzinho de baixa. Deixa eu dar uma visão micro aqui, ó. Talvez esse ativo tenha mais upside que o Banco do Brasil até, tá? Então tá lá tete a tete com o Banco do Brasil, devido a esse último movimento de alta que foi tão grande quanto o Banco do Brasil. Então, olha a força disso aqui. O que que faz depois? Cai em V? Não. Ele cede, fractal, tá fazendo uma bandeirinha de baixa, como se fosse assim, ó, uma bandeira de baixa. E o viés disso onde é? Se voltar para essas faixas aqui, ó, seria um sonho de consumo. Sonho de consumo em R$ 27,00, R$ 27,50. Sonho de consumo. Porque não sei nem se vai. Aqui seria melhor. Você pode até comprar aos poucos ou até aguardar uma confirmação. Mas qual é minha expectativa para esse ativo? É isso aqui. É esse movimento. Romper e dar tchau. Ó, literalmente dizer tchau. Líder de mercado, tá certo? Então vamos botar BPAC lá em cima, junto com o Banco do Brasil. Ó. Vou botar acima, tá certo? Que eu vejo ainda mais upside. Aqui já foram os bancões. Vou colocar Itaúsa dentro desse rol aqui, uma hold da Itaú. Também tem um peso interessante. Reparem que dessa consolidação também, ó, o último movimento foi mais amplo. Dentro dessa consolidação, tá? Tração retângulo intermediário. Esse movimento aqui, ele foi além, mais forte. Me chama atenção. E isso pode, sim, gerar oportunidade, caso tenha defesa aqui exatamente nos R$9. Acho que Itaúsa está armando também uma bandeirinha para subir. Tá certo? Lembrando que ainda não rompeu o topo, ainda tem aqui a resistência nessa faixa dos R$10, R$10,50. Nada vai direto, correto? Mas tá legal, a estrutura tá boa, a estrutura de alta é construtiva para subir mais. Ok? Fica no ranking, Itaúsa, vem aqui para perto de YouTube. Vou até botar um pouco acima. Certo? Então depois eu falo dos bancos pequenos, a gente volta com a segunda parte do IFNC. Sobre o setor IFNC, a gente falou sobre os bancos. E agora os bancos maiores, vamos falar dos bancos menores, tá certo? Começando aqui, BPAM. Um ativo bem interessante, ó. Deixa eu trazer para cá. Então, Banco Pan-Americano, tá? Um ativo que chegou a ser negociado lá em 24, ó. 24, quase R$25. Desceu, caiu bastante, voltou para R$5 o ativo. E aí tivemos uma consolidação interessantíssima aqui. Uma causa muito boa. Essa causa ainda deu uma última descida. Eu diria até que esse movimento foi mais um spring, tá? Do que uma queda, porque você vê que a queda é diferente, ó. Essa queda anterior é uma queda de impulso, então isso remete a você dar continuidade. Depois você faz esse movimento de consolidação, não é isso? E o ativo ainda cede para buscar mais liquidez, porém, ó, com menos ímpeto. Olha o fractal como está diferente. Então, tudo isso aqui, para falar a verdade, é um spring, é uma última agitação para pegar o stop do varejo. E aí vem um volume imenso aqui na base, ó. Esses dois volumes aqui sustentam o preço e o ativo ganha momento. Inclusive, essa alta, eu tenho ainda o ativo, já com parcial. Essa alta não é uma alta qualquer.
Então, aqui é um impulso, né? Um impulso verdadeiro. E assim como aqui foi um impulso de queda, entrou em consolidação para cair um pouco mais, pegar a liquidez, eu também acho que esse movimento que está fazendo aqui agora, esse fractal aqui, ó, também é temporário. Pode até voltar aqui no 7,50, quem sabe, nessa faixa compradora aqui, essa defesa compradora, tá? Mas a minha expectativa para o ativo no macro é que ele volte a negociar e venha exatamente aqui no 10, ó, nessa zona de perigo. Fala lá a música, né? Tá certo? Ou quem sabe mais, porque a entrada compradora foi muito intensa aqui, né? Então a gente tem muito upside aqui ainda. Talvez superando o 10, o ativo possa até ganhar uma tendência e fôlego para ir além. Então, no micro, um prazo mais curto, no momento o ativo está equilibrado, uma bandeirinha de baixa, para falar a verdade. O que para mim carrega um viés comprador, certo? Então, assim que a gente observar, olha a diminuição de volume aqui, assim que a gente observar, começar a virar um pouquinho, ou acelerar e voltar, né, fazer uma aceleração falsa que seja absorvida, são duas formas da gente, inclusive, remontar a posição, aqui ou aqui. Então, ficar de olho em BPAN, tem uma estrutura já em 2023 bem sólida e é um ativo que me interessa muito, que eu estou bem construtivo para aumentar a posição, porque carregar de 8 para 10, 12 reais seria excelente. Tá bom? Outro banco pequeno aqui, né? Vamos falar do ABC Banco. A ABC tem uma coisa muito interessante aqui, ó. A estrutura é, inclusive, melhor do que BPAN. Você tem a consolidação na base e o ativo já está acumulando, subindo, né? Então, teve a queda da pandemia e ele fez, ó, essa acumulação, aí vai para outro nível de preço, né? Chega aqui, ele reacumula, faz novo impulso. Aqui ele vem buscar liquidez na faixa, é o que a gente chama de last chance, né? O último ponto aqui, ó, ó que interessante. A melhor compra realmente no ativo era 15, 16 reais, tá? Não quer dizer que não seja interessante ter o ativo. Pelo contrário, acho que é um ativo muito bom. Ele vem buscar aqui, faz uma microacumulação e ó, já volta com força. Vamos ver aqui no prazo mais curto como é que tá. Tem uma resistênciazinha ali no 21 que sentiu agora, né? Esse ativo eu estou bem de olho nele aqui, porque se esse ativo me desse uma chance, o primeiro que pode ser que o ativo vá embora. Isso aqui não está descartado. E aí você vai ter que comprar topo, comprar o rompimento. Isso tem um risco maior, tá? Mas ele também, quando eu falo me dar uma chance, seria ele vir aqui, ó, no 17,85, 18 reais. Tendo equilíbrio, já seria uma oportunidade. E melhor ainda, voltando aqui no 16, 16,50 para retomar alta. Então, essas duas faixas aqui vejo como faixas compradoras interessantíssimas, né? Ó, essas duas faixas aqui. Então, monitorar. Tem a terceira, que é a mais arriscada, que é comprar um rompimento, né? Se o ativo subir, ganhar volume, você vê que tem uma briga de volume aqui atrás, né? Ele aparece volume aqui, aí fica para cima, beleza. Aí aparece o volume aqui em cima, ó, e aí absorve, mas aí já vem novo volume,
e joga preço para cima. Então, no momento, a verdade é que o ativo está numa faixa mais ampla de consolidação. Então, tem uma briga entre os volumes, a briga entre os comprados e os vendidos aqui. Mas ficar de olho porque a estrutura é muito boa, é ativo para ter na carteira position, por sinal. Não duvido que a gente tenha que entrar nele logo, logo também. Então, estou aqui para cima de BPAN. BMGB4, vamos lá. Aqui já é uma estrutura bem diferente. Um ativo que já sofreu muito mais, ó. Vem lá dos R$ 7, R$ 8, né? Liquidez menor. Liquidez bem menor. O último movimento foi lá atrás, foi de queda, tentando se segurar aqui nessa consolidação, e aí, junto com o mercado, reagiu, conseguiu reagir até que bem, ó, aqui, né, nessa faixa, certo? Teve um último volume aqui, ó, o volume mostrando aqui a entrada, a oportunidade está bem aqui, ó, né? Faz o teste de oferta, teste de oferta bem sucedido, vem buscar uma liquidez, nem perdeu o fundo, que poderia ter acontecido, mas aqui, ó, o preço começa a subir sem volume até, ou seja, não tem uma exaustão aqui, ó, não tem mais para vender, ninguém quer vender mais, aí o preço começa a subir sem volume, ou seja, quando se aparece esse volume aqui, ó, quando aparece volume, aparece a possibilidade de absorção. É isso que as pessoas não entendem um pouco no volume. Ah, mas está subindo com baixo volume. Ótimo. Ótimo porque não precisa de força para subir. Melhor cenário é esse. Quando aparece um volume aqui, para mim isso é risco. Por que, de certa forma, é risco? Porque se ficar para baixo desse volume, gera foi sinal de absorção. O volume foi representado aqui pelo institucional que agiu passivamente, tá certo? O cara agiu passivamente, vendeu tudo aqui, ó, largou o ativo lá nos 2,90, o ativo já está em 2,39. É uma outra estrutura. Então, se esse ativo agora aparecer o volume de novo e ó, o preço ficando um pouco para baixo, se ele não se segurar aqui, ó, nesses 2,30, o ideal é que ele fique de lado, inclusive, para conseguir levantar. Acho difícil porque ainda existe o risco do ativo descer para a base mais uma vez e só aqui ter seu equilíbrio para uma sustentação de alta mais tranquila. Então, não gosto muito dessa estrutura. Isso aqui, para mim, é um ativo, inclusive, laranja, certo? Os outros dois aqui, ó, tanto o BPAN como a BC Banco, eu vejo mais como ativos verdes, tá? Vamos para o Banrisul. Banrisul. Distribui e cai. Reacumula, faz aqui um outro andar de reacumulação. Tem uma microacumulação para esse movimento de alta. Aqui tem muita liquidez no 10,50 e aqui também no 11,50. Seria o ideal para o ativo parar. Tem uns picos de volume também, ó. Agora esse último volume, o preço está ficando para baixo. Então, o ideal aqui, ó, que o ativo não perca essa base de sustentação aqui, onde tem muita zona de liquidez. Então, a última consolidação foi aqui, uma micro consolidação que gerou um grande ímpeto comprador aqui, um efeito interessantíssimo. Barra de volume aqui, ó, preço ficando para baixo, né? Mas pelo menos o ativo não está mais caindo com força. Ele está esparramando assim, ó. Provavelmente vai cair, ganhar equilíbrio aqui. E aí sim, ou sobe, tem uma nova resposta, ou então o ativo, infelizmente, desce, ou felizmente, né?
lá para os 9, 10 reais, onde ele pode consolidar mais uma vez, formar um outro retângulozinho aqui, para a gente analisar se é acumulação ou não. E aí, daqui o ativo sobe. Então, sem pressa nenhuma, né, nesse ativo. Deixar ele mostrar um pouco mais, ele absorver a pressão vendedora, deixa cair. Não é você que tem que definir isso. Mas como teve essa alta aqui, né, talvez o ativo não desça até a base. Acho que o cenário preto é até um pouco mais factível. Tá bom? Então, para mim, ó, é um ativo melhor do que BMG, porém abaixo de ABC Banco e IBPAM. XPBR 31. Ativo também que sofreu bastante aqui desde o IPO. Queda. E aí, ó, tem um sinal aqui interessante. Ó. O último movimento é uma distribuição. Olha que interessante. Como o volume forma as pistas aqui do mercado, né? Essa distribuição gerou esse efeito e tivemos um volume imenso aqui, ó. Esse volume, o preço inicialmente ele fica para baixo, mas ele vem depois e consegue absorver e surge um novo volume e o preço fica para cima. Então aqui é um sinal de alerta. Aqui você tem que marcar, é a hora que você tem que marcar o ativo homem a homem, né? Marcação homem a homem. Entendeu? Talvez a última oportunidade foi aqui. E o ativo conseguiu ir bem forte para cima, muito forte para cima, mas sem uma causa muito grande. E isso gera um risco de absorção maior. Se conseguir ficar nessa faixa, porque está numa consolidação aqui, porém já tem sinais de absorção nesse caso desse volumezinho aqui e o preço ficou para baixo, sinal de absorção, teste de demanda e caindo, preço com volume, preço para baixo mais uma vez. Então, a expectativa desse ativo para mim não é de força compradora agora, é de subir para cair, ficar no máximo que brigando nessa faixa. Aí ótimo, porque aí a gente vai trabalhar o retângulo. Eu até desenho o retângulo aqui. Se ficar assim, é bom, não está mal não, porque a gente pode procurar oportunidades na base e se defender em topo. Então, ativo azul em consolidação meio que clara aqui, tá bom? Sem pressa também, para XP no momento. Quem pegou a alta se deu bem, né? Então, XP vem para aqui para cima também, ó, junto com o Banrisul. Banco Inter, finalizando aqui, o Banco Inter, esse que já foi um queridinho também, ó, não tem muito histórico, subiu, a queda foi grande, não tem muita, o problema desses ativos é que não faz muita causa, né? Porém, o volume, tem alguns picos de volume que são atrativos, assim, para poder fazer uma leitura mais tranquila. Depois dessa alta aqui, o que é que eu vejo aqui? Uma micro consolidação aqui, ó, que pode também estar se formando nessa faixa. Isso pode ser uma distribuição? Até pode. A gente tem uma faixa de venda aqui, ó, de proteção vendedora, que foi exatamente onde o preço parou aqui, né? Então, ficar de olho, porque esse ativo tem mais volatilidade. O melhor para o ativo seria manter esse padrão de consolidação e aqui ser uma causa. E aí a gente fazer uma leitura mais no micro para ver se isso seria acumulação ou não. A parte pessimista aqui, trabalhar o retângulo, tá? Venda no vermelho, compra no verde. Então, um ativo que agora está começando a ficar azul, de verde para azul, na classificação de termômetro, tá? Risco que eu vejo, tá
exatamente nessa concentração de volume que surgiu aqui em topo e nessa faixa vendedora que foi esbarrou. Então, pode ser que o ativo ceda para uma outra faixa aqui dos 14 e 16 reais. Entre 14 e 16 seria até uma oportunidade maior, né? Imagina o time fazer assim, ó, e aí sim voltar. O que ele também pode fazer aqui, ó, pegar um trapzinho e descer. Então, não seria interessante, né, que ficasse abaixo desse volume, que é o que o ativo às vezes namora quando vem nessa base. Ok? Eu ficaria um pouco neutro ou operando mais para trade no momento esse ativo, né? Deixaria ele mostrar, dar mais sinais de tranquilidade, de confirmação da estrutura que ainda está muito verde, precisa amadurecer essa estrutura, tá bom? Quem pegou essa alta aqui, ótimo. Beleza.